Ok, então agora a gente vai tratar da parte de inequações do primeiro grau. Né? Todos estão para vendo aqui a apresentação. Então a gente vai falar de inequações do primeiro grau. Bom, inequações do primeiro grau, né? Toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade, em que o primeiro membro é um polinômio, ou seja, uma coisa parecida com uma equação do primeiro grau, só que ao invés de eu ter uma igualdade, eu tenho uma diferença, né? Então eu tenho aqui o tipo ax mais b, que seria uma equação do primeiro grau, com a sempre diferente de zero, e o segundo membro é zero, então nós temos uma inequação do primeiro grau. Exemplos de inequações do primeiro grau são esses aqui. Onde eu tenho aqui um exemplo, né? 4x menos 3 maior ou igual a zero. Eu tenho aqui uma igualdade, mas eu também tenho uma desigualdade, né? 8x maior do que zero. Menos a raiz de 7x mais 1 menor ou igual a zero. 5x, não, menos 5x menos 0,2 menor que zero. Então, esses são exemplos de inequações do primeiro grau. Aí, o princípio de equivalência das desigualdades, que a gente vai verificar aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui, então, menos 4, ele é maior do que menos 7. Ok, isso é uma verdade, né? Porque menos 4 é maior do que menos 7. E se eu manter o sinal, o que acontece? Ó? Agora eu coloquei aqui, né? Menos 4 mais 12 é maior do que menos 7 mais 12. O que se configura aqui, se eu fazer a continha aqui, então menos 4 mais 12 dá 8, menos 7 mais 12 dá 5. Então eu tenho aqui, então, 8 maior do que 5. Então, se eu adicionar a mesma coisa, né, em ambos os lados da desigualdade, como eu tenho aqui, né, como vocês observam nessa desigualdade que eu tenho aqui, se eu adicionar a mesma quantidade em ambos os lados, então a desigualdade se mantém e o sinal da desigualdade também vai se manter, né? Apesar de ser uma desigualdade, ela funciona também como uma equação, como se fosse tipo uma balança. Agora um outro exemplo disso. Agora eu tenho aqui menos 2 menor do que 3, né? Então, a desigualdade verdadeira. Menos 2 menor do que 3. Agora eu vou adicionar, né, outra vez, vou adicionar aqui o menos 6, né? Desse lado da desigualdade, e adicionar o menos 6 do outro lado da desigualdade. Ó. Então, está aqui a desigualdade. E percebam que o sinal dela vai se manter. Percebe que o mesmo sinal de desigualdade, ou seja, esse menor que, ele se mantém. Então, fazendo aqui, ó, menos 2 mais menos 6 vai dar menos 8. 3 mais menos 6 vai dar menos 3. Então, percebe que eu ainda mantenho a mesma desigualdade, né? Então, eu vou ter aqui né, menos 8 menor do que menos 3. Ainda no princípio de equivalência de desigualdades, eu tenho um princípio multiplicativo, né? Que eu posso pegar e multiplicar de um lado e do outro pela mesma quantidade. Então, eu tenho aqui a desigualdade, ó.
Menos 12 é menor do que 8. Ok, até aí nenhuma mentira nisso, né? Aí então eu vou ter aqui, multiplicando por 2, tanto de um lado da desigualdade quanto do outro, ó. Então tem aqui menos 12 multiplicado por 2 é menor do que 8 multiplicado por 2. Então, o sinal ainda vai se manter, né? Então eu vou ter aqui menos 24 é menor do que 16. Então percebe que a desigualdade ela vai se manter e o sinal dela também se mantém. Agora a nossa próxima. Agora eu tenho aqui, ó, 21 é maior do que 15. Aí eu tenho aqui 21 maior do que 15. Aí perceba o seguinte, que aqui do outro lado eu vou ter a mesma desigualdade, só que dessa vez eu vou multiplicar por um número fracionário, né? É como se eu realizasse uma divisão de cada lado. Né? Multiplicando por 1/3 é a mesma coisa que eu dividisse este lado aqui por 3, né? 21 vezes 1/3, e eu dividisse o outro lado também por 3, ou seja, 15 vezes 1/3. Então, fazendo isso, percebe que eu também vou manter o sinal de desigualdade. Então, aqui eu vou ter 7 maior do que 5. Ok, até aqui tá. Eu acredito que esteja tranquilo. Dá para compreender que se eu colocar a mesma quantidade, tanto de um lado como de outro, de uma desigualdade, ela também vai se manter. Agora, no princípio ainda multiplicativo, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma desigualdade, 14 maior do que 1, até aí tudo bem. Só que aqui, o que vai acontecer? Percebe que agora, nessa desigualdade, eu vou multiplicar por um número negativo. Aí o que vai acontecer? Quando eu multiplico por um número negativo, eu já vou ter que inverter o sinal, porque o resultado disso, né, seria contra o que está proposto aqui, né, na nossa primeira desigualdade. Ó. Por quê? Ó? 14 vezes menos 3, né, vai dar menos 42, e 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Então eu tenho que inverter o sinal para que essa desigualdade seja verdadeira. Por exemplo, o que eu tenho aqui agora vai ser 42, né? Menos 42 é menor do que 3. Porque se eu não inverter esse sinal, eu vou ter aqui uma desigualdade mentirosa, né? Se eu tivesse mantido, aqui ficaria, por exemplo, né? Aí iria ficar, então, menos 42 seria menor, não, seria maior do que menos 3, o que a gente sabe que não é verdade. Né? Então, nesse caso, se eu multiplicar os dois lados por um sinal negativo, então, obrigatoriamente, eu também vou ter que inverter o sinal de desigualdade para que a desigualdade seja verdadeira. Pronto, nessa próxima aqui, aí eu tenho, ó, menos 32, ele é menor do que 64. Então, menos 32 menor do que 64. Então, mais uma vez, eu vou pegar e multiplicar por menos 1/2, né? Vou multiplicar por um número negativo. Então, multiplicando, ó, eu vou ter que menos 32 vezes menos 1/2, né? Menos vezes menos vai dar mais.
E aqui 64 vezes menos 1/2, então mais vezes menos vai dar menos. Então, um lado vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Então, nesse caso, eu vou ter que inverter esse sinal para que a desigualdade seja verdadeira. Então, no que resultou, né? Resultou em 16 maior do que menos 32, o que não deixa de ser uma verdade. Ok? Até aí alguma dúvida, né? Por que eu não devo, por que quando eu multiplico toda a inequação por um sinal negativo, eu tenho que obrigatoriamente mudar também o sinal de desigualdade. Por exemplo, se eu tenho um sinal de menor que, eu vou ter que inverter para que fique maior que. E se eu tenho maior que, eu vou ter que também inverter isso para que a desigualdade seja verdadeira. Então, agora vamos para a parte de resolução de inequações, né? Então, vamos resolver no conjunto dos números reais a inequação 3x, né, 3 vezes x mais 2, menor ou igual a 2 vezes 2x mais 4. Né? Aí nós temos aqui a nossa inequação. E aí, multiplicando, né, fazendo a propriedade distributiva, multiplicar aqui 3 vezes x, né, 3x, 3 vezes 2 dá 6, já tenho aqui. E aí agora eu vou ter 2 vezes 2x, 4x, e 2 vezes mais 4, então eu vou ter que dar mais, então vai dar mais 8. Colocando tudo do outro lado, né, para que fique aquele negócio de inequação do primeiro grau, então eu vou ter aqui o seguinte, 3x menos 4x, né, já que eu passei o 4x para o outro lado, e o outro x e o 8x também passei para o outro lado, então vai ficar 3x menos 4x, mais 6 menos 8 menor ou igual a 0. Então eu vou ter que menos x menos 2 é menor ou igual a 0. Só que, percebam, ó, eu não posso deixar esse x negativo. Então eu vou ter que multiplicar ele por menos 1, né? Toda a equação eu vou ter que multiplicar ela por menos 1. E aí vocês já sabem, se eu multiplicar toda a equação por sinal negativo, né, por um número negativo, então eu vou ter que inverter essa desigualdade aqui. Então, fazendo isso, eu vou ter, então, x mais 2 maior ou igual a 0. Então, x vai ser maior ou igual a menos 2. Então, se eu pegar o mais 2 aqui e passar para o outro lado trocando sinal, não vai alterar a desigualdade. Só se eu multiplicar por um sinal negativo, aí sim eu altero a desigualdade. Então, logo, o conjunto solução dessa inequação é x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 2. Ok? Então, nós temos aqui, mais uma vez, aquela mesma equação, né? 3x mais 2, né? Que é igualzinho, ó. 3x mais 2 menor ou igual a 2x, 2 vezes 2x mais 4, né? Então, percebam que dela resultou em x mais 2, né? Dessa vez agora nós vamos fazer tipo um estudo de sinal dela. X mais 2 igual, maior ou igual a 0, né? Que corresponde a uma função do primeiro grau. Então, fazendo f de x igual a 0, eu vou ter, então, que x mais 2 é igual a 0, então x é igual a menos 2, que seria o zero dessa função. Então, percebam aqui que fazendo aquele estudo, mesmo estudo de sinal, né? Eu tenho que o f de x, né?
ou seja, o y é maior do que é maior ou igual a zero, se o x for maior ou igual a menos 2. E eu vou ter também que o y seria menor ou igual a zero se o x for menor ou igual a menos 2. Conjunto de solução da inequação. S igual a x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 2. Isso aqui foi só uma maneira de realmente associar a inequação como se fosse um estudo de sinal da função. Agora vamos aqui a um outro exemplo, que seria determinar o conjunto solução da inequação que nós temos aqui, né? X mais 4 sobre 3, menos 3x mais 2 sobre 4, maior ou igual a zero. Então, resolvendo ela, nós temos o seguinte, né? Aí nós temos aqui a nossa equação, né? O ponto de partida. Tirando o MMC, né? A gente sabe que o MMC entre 3 e 4 é 12. Então, fazendo as multiplicações, eu vou ter, né? 12 dividido por 3 dá 4. Então, aqui vai ficar 4 vezes x mais 4. Então, eu vou ter aqui 12 dividido por 4. Vai ser igual a 3, né? Então, 3 vezes 3x mais 12. E aqui do outro lado da desigualdade vamos ter esse 12 também. Tá? Mas logo, logo ele vai desaparecer daqui. Então, tá aqui nós temos aí a nossa segunda parte. Né? Bem aqui era para ser maior ou igual a zero. Tá? Então, esquecendo esse 12 que nós temos aqui, vai ficar então, e fazendo as multiplicações, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 4, 16. Menos 3 vezes 3x, 9. Menos 3 vezes 2, então aqui eu vou ter menos 6, tá? Esse maior ou igual era para ter parado bem aqui. Então, maior ou igual a zero. Resolvendo, eu vou ter então, ó, 4x menos 9x, eu vou ter menos 5x. Né? Mais 16 menos 6, aí eu vou ter então mais 10. Aí o que acontece? Maior ou igual a zero, né? Como nós temos aqui a nossa equação. Então eu vou ter então que menos 5x é maior ou igual a menos 10. Lembrando que eu não posso ter sinal negativo aqui. Aí o que acontece? Eu vou ter então o seguinte. Eu vou ter então que multiplicar aqui por um sinal negativo, né? Eu vou multiplicar então tudo aqui por menos 5, né? Ai, ai. Então aqui eu vou ter o seguinte. Como eu multipliquei por um sinal negativo aqui, né? Ó, ou dividi, nesse caso, por um sinal negativo, que tanto faz. Então aqui vai ficar com a desigualdade invertida. Então, x menor ou igual a 2. Né? Então aqui seria a mesma coisa, né? Ó, tá aqui o final da equação. Então, o conjunto solução nesse caso, né? Escrevendo aqui de mouse, vamos dizer assim, né? Então, x pertencente aos reais, né? Tal que
x menor ou igual a 2. Ok? Então, x menor ou igual a 2. Aí eu pergunto mais uma vez, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento referente ao conteúdo? Ok, pronto, Riquelme respondendo que não. Certo, obrigado. A Cauane sem dúvidas. Certo, então. Certo, então com isso e já conclui o conteúdo de hoje, que seria a parte de inequações do primeiro grau, né? Aí eu vou só pegar e só apresentar aqui a atividade de vocês, mas eu vou colocar lá no grupo, né? Vocês devem estar vendo, né? A atividade. Pronto, a atividade de matemática de vocês vai ser essa aí. Né? Como já sabe, copiar, responder. Na página 83 do livro, as questões 23 e 26, né? Que basicamente na primeira você só vai responder, né, a cada uma das equações, daquele jeito que a gente já estava respondendo. E na questão 2, né, responder a questão de número 2, que é a questão 26. Aí vocês fazem, já entregam, mandam no grupo até às 7 horas de amanhã. Ok? Pois bem, então era só isso mesmo, gente. Né? Então, desde já agradecer aí a atenção, também agradecer a participação de vocês. Viu? Então, desejar um ótimo dia, uma ótima tarde a todos, né? E até amanhã, até a próxima aula, assim se Deus quiser, viu? Até mais, gente.